Boa noite a todos e a todas. Espero que os irmãos e as irmãs da comunidade estejam bem e que a paz de Deus esteja conosco nesse período de pandemia, nesse período de isolamento social, nesse período que as relações interpessoais ficam frágeis e que a vida se fragiliza. Que o nosso bondoso Mestre nos aponte caminhos nesse período de crise. E a convite do pastor Edson, do pastor da comunidade, eu venho trazer uma pequena contribuição para esse domingo. E o texto separado, escolhido, se encontra lá no Evangelho de Mateus, capítulo 23, do 1 ao 7, e o último versículo dessa perícope, o versículo 12. Então, Mateus 23, capítulo 23, do 1 ao 7, o versículo 12. E o texto, ele nos ajuda a repensar a nossa caminhada cristã, nos ajuda a refletir o nosso posicionamento no meio social, como ser social, como ser humano que habita e interage nesse meio social e como cidadão e cidadã do reino dos céus que propaga as boas novas e como eu e você temos nos comportados diante dos desafios da vida. O texto lá no Evangelho de Mateus 23, do 1 ao 7, ele diz assim: Então Jesus falou às multidões e aos seus discípulos: Na cadeira de Moisés se assentam escribas e fariseus. Portanto, façam e observem tudo o que eles disserem a vocês, mas não os imitem em suas obras, porque dizem e não fazem. Atam fardos pesados, difíceis de carregar, e os põem sobre os ombros dos outros, mas eles mesmos nem tocam os dedos para removê-los. Praticam todas as suas obras a fim de serem vistos pelos outros, pois alargam os seus filactérios e alongam as franjas das suas capas. Gostam dos primeiros lugares nos banquetes e das primeiras cadeiras nas sinagogas, das saudações das praças públicas e de serem chamados de mestres. Agora, versículo 12, o último da perícope. Quem se exaltar será humilhado, e quem se humilhar será exaltado. Oremos. Pai de amor, eis aqui a tua palavra, que a sua palavra, Deus, nos alimente e nos aponte caminhos, Deus, a seguir. Que ela se revele, Deus, nesse momento, Deus, e alimente, Deus, as nossas expectativas e a nossa alma. Em nome de Jesus, amém. Neste sábado, dia 31/10, foi relembrado, foi comemorado a Reforma Protestante e, apesar do texto lido nessa noite não contemplar a Reforma Protestante, mas ele nos ajuda a repensar o que foi essa reforma. Ele, ele nos ajuda a pensar nessa religiosidade, nesse modo de viver religioso que, ao invés de estimular a vida, ele engessa a vida, ele engessa a vida comunitária. E pensando nesse período de reforma protestante, o texto ele nos ajuda a pensar nessa conquista que a reforma protestante nos proporcionou, que é a conquista da Bíblia para próximo do povo, trazendo a Bíblia para próximo do povo, para que o povo não fosse alienado, não fosse preso a uma religiosidade vazia, que nos proporcionou um entendimento do sacerdócio universal de todos os crentes, nos valorizando como cooperadores desse reino. Então, esse texto ele acaba nos ajudando a pensar no posicionamento como eu e você temos a seguir. Esse texto é um texto
da comunidade de Mateus. Essa comunidade é composta de judeus cristãos. Esses judeus cristãos, eles acolhem os judeus convertidos a essa comunidade. E o redator, ele é bem crítico com as severas autoridades religiosas dessa época. E esse texto ele divide em 3 partes. Eu quero compartilhar essas 3 partes com os irmãos, com as irmãs. E ele traz um contraste dos valores do reino dos céus e a forma superficial que a religião trata esses valores. O primeiro, ele faz uma introdução, que é o versículo 1. É interessante que nessa introdução, o texto ele é bem claro em dizer que Jesus falou às multidões e aos seus discípulos. Ele faz um paralelo, né, com o Sermão do Monte, que diferentemente o Sermão do Monte, Jesus separa os discípulos para si. Nessa perícope, nesse texto, Jesus ele fala e faz questão de falar aos seus discípulos e às multidões. Não é um segredo, não é uma doutrina, não é um ensinar específico só para os discípulos, mas era para todos. Era para que todos tenham conhecimento. Não só aqueles que andavam perto dele, mas também a multidão que eu acompanhava. Então, o texto, o versículo 1, ele diz: Jesus separou para si as multidões e aos seus discípulos, ou falou para as multidões e aos seus discípulos. E a segunda parte que nós dividimos são as críticas aos escribas, aos fariseus. Aqui Jesus ele põe o dedo na ferida, ele toca na fragilidade da religião e de como o povo ali se comportava. E no versículo 8 ao 12, ele dá passos, ele dá indicações aos seus discípulos, à multidão, de como se comportar e quais eram realmente os valores do reino, né, dos céus, os valores do reino dele, os valores que valorizam a vida. Então, assim, no versículo 2 ele é bem claro em dizer que quem se exalta será humilhado e quem se humilha será exaltado. É um valor que é uma antítese, é contrária aos valores terrenos, aonde que quem se exalta é cada vez mais exaltado e quem se humilha é cada vez mais humilhado. Então, assim, Jesus ele trabalha essa lógica, esse esclarecimento não só aos discípulos, mas também à multidão. Jesus apresentou críticas severas aos escribas que procuravam a autopromoção. Esses escribas eles alimentavam as honrarias, eles gostavam dos elogios em praças públicas, eles eram homens que gostavam da exposição religiosa e faziam para si dessa exposição religiosa benefícios próprios. Eles recebiam esses benefícios do povo, acreditavam fielmente que estavam agradando a Deus fazendo dessa forma, pois na verdade estavam tirando o lugar de Deus, o lugar da soberania de Deus, e eles estavam tirando o lugar dos valores do reino de Deus. Jesus faz uma crítica forte a esses escribas e esses fariseus. E Jesus ele começa a alertar essa comunidade para não cair no mesmo erro, nesse erro das honrarias, da visibilidade, dessa falsa religiosidade que não chega até o outro, que não contempla o próximo, essa religião que é egocêntrica, essa religião que nos afunda em nós mesmos e não contempla o outro. Os fariseus, como o próprio significado diz,
eles eram pessoas separadas, eles eram conhecedores da tradição oral antes de ter a Bíblia escrita, essa oralidade, essa tradição oral. Eles eram aqueles que ouviam, que perpassavam as gerações futuras os escritos, os contos, a tradição bíblica. Então, eles tinham acesso ao templo, eles tinham acesso aos ritmos, aos ritos religiosos, eles eram facilmente confundidos como piedosos, eles tinham as lavagens, as cerimônias, as honrarias, os jejuns, as orações como exposição da sua santidade, da sua aproximação de Deus, mas era uma aproximação vazia. Eles interpretavam a lei erroneamente, eles não tomavam cuidado com as escrituras. Jesus ele faz severas críticas a essas pessoas que não sabiam, que interpretavam a lei a benefício próprio. No livro de Lucas, capítulo 2, versículo 1, Jesus ele diz assim: tomem cuidado com o fermento dos fariseus, que é hipócritas. Então, assim, Jesus ele faz essas críticas severas. Jesus alerta essa comunidade. Olha, tome cuidado com o que eles falam, a forma que eles interpretam a lei. Eles fazem isso para benefício próprio. Essa não é a essência do reino dos céus. As interpretações de Deus as interpretações dos valores do reino de Deus vai de encontro ao necessitado, vai de encontro à necessidade comunitária, é uma necessidade de partilha, essa necessidade de comunhão, de comum união. Os hipócritas não, os escribas não. São aqueles que valorizam as honrarias. Tanto é que eles pegam textos bíblicos, amarravam sobre as mãos, atavam sobre as testas para transparecer essa religião forte dentro deles. Então, assim, eles queriam transparecer essa santidade, essa falsa religiosidade. Então, eles eram aqueles que usavam das áreas visíveis do corpo para transparecer a lei mosaica, transparecer como eles eram cumpridores da lei. E pelo contrário, cada vez mais eles estavam afastados dos valores do reino de Deus. E eles eram tão visíveis que eles alongavam as franjas das suas capas para serem mais visíveis ainda. Era costume da época que o povo separado por Deus tivesse franjas nas suas roupas que tipificasse a lei mosaica como povo escolhido e separado por Deus. Então, eles, além de terem as franjas, eles alongavam mais ainda para serem mais visíveis, para que as pessoas pudessem identificá-los facilmente como religiosos, como cumpridores da lei. Hoje estamos diante de um período de valorizar essas coisas, valorizar essas religiosidades vazias. Vivemos numa sociedade do espetáculo, onde tudo que é visível é valorizado, se torna uma mercadoria. Nós temos aí as redes sociais, que quanto mais você posta as coisas, ela acaba te exigindo, né, uma pseudo vida, né? Então, assim, nós vivemos nesse mundo da transparência, desse mundo que é transparente para o outro,
mas é uma forma de exibição social, uma exibição de uma perfeita vida. E às vezes a gente traz isso para a nossa vida religiosa, essa forma de conviver, de praticar. Eu preciso tornar visível a minha santidade, a minha religião. Nós vivemos nessa sociedade do espetáculo, onde tudo que faz barulho, onde tudo que atrai o olhar é bom. Então, assim, essa sociedade ela acaba se equiparando muitas vezes aos escribas, aos fariseus, por sustentar uma pseudo-religiosidade que não contempla a vida comunitária, que não contempla o outro. Então, é uma vida, se torna uma vida vazia, sem perceber a necessidade. Qual é a verdadeira religião? Qual é essa verdadeira religião que o Cristo pregou? Essa religião que vai ao encontro do outro, que não despreza o outro. Eu lembro da mulher samaritana, lembro da mulher que foi apedrejada. Quem tem pecado atira a primeira pedra, aonde os doutores da lei é, a condenava, onde os doutores da lei julgava como pecaminosa. Então, assim, essa religiosidade que, ao invés de acolher, ela afasta. Essa crítica que o Cristo traz, que Jesus traz, essa crítica que despreza o outro. Nós temos um desafio enorme atualmente. É o desafio de sermos próximos um do outro. E muitas vezes sermos próximos nesse momento de pandemia é se afastar dessa pseudo-religiosidade que nos contempla somente e viver uma religiosidade comunitária, uma religião, a religião do coração, como diz Wesley, né? Essa religião que atinge o outro, que se preocupa com o próximo. Estamos vivendo momentos difíceis. Vivemos momentos de luto, não só de perda física, mas perda da liberdade de locomoção, do direito de ir e vir. E às vezes o seu próximo está vivendo um luto dessa perda. E a gente está tão preso no nosso egocentrismo que eu preciso estar bem, que eu preciso estar exposto, que eu preciso expor a minha vida perfeita, que eu me esqueço do meu próximo. Às vezes a gente se esquece de quem habita dentro da nossa própria casa. Eu tenho os meus sobrinhos lá no Rio de Janeiro, eles estão afastados, né, do colégio devido à pandemia e eles estão sentindo muito, estão sentindo muito. Eles sentem falta de brincar, eles sentem falta dos amigos. Às vezes ele liga: tio, quando que o senhor vai vir aqui para brincar comigo? Né? É a falta, né, da convivência, é a falta de interagir com o outro. E às vezes a gente está convivendo na mesma casa e não percebe a necessidade do outro. O convite do Cristo nessa noite é que a nossa religião não seja uma religião egocêntrica que nos afunde em nós mesmos, mas uma religião que contemple o outro, que perceba os nossos filhos, que perceba as nossas esposas, que perceba as nossas mães, que perceba os nossos pais, que perceba o nosso vizinho, que perceba a dor do outro. E às vezes o outro está dentro da nossa casa precisando de um auxílio e a gente se isola no quarto, faz a nossa oração, cria a nossa própria religião, mas se esquece desse momento de partilha da dor, de partilhar o sofrimento, de ouvir,
de falar assim, ó, eu tô aqui, eu não posso te tocar, mas eu tô aqui pertinho de você, tô aqui, tô aqui. Eu quero, eu anseio esse dia de por poder te abraçar, de te beijar. Eu tô aqui, eu tô esperando, ó, tá aí no sofrimento, mas eu tô junto, mesmo distante. Então que nessa noite, essa religião que nos toca profundamente, toque o outro. Eu desejo que nessa noite essa palavra nos revire a alma, nos faça repensar que forma de religião que nós estamos criando e que nós estamos vivendo. Eu acredito que no meio da dor, Deus está conosco. O Deus de Israel é conosco. É o Deus conosco, é Emmanuel. Que essa palavra encontre guarita, encontre abrigo em nossas vidas. Que Deus nos abençoe, que nos dê um momento de ceia, de comunhão com o outro, de comunhão em família, de comunhão comigo mesmo e com a presença de Deus. Um abraço, que Deus nos abençoe sempre.